Boa noite. A situação laboral dos trabalhadores em Angola carece de uma intervenção urgente. Se em 2018 cerca de 100 mil pessoas terão perdido o emprego, 2019 foi ainda marcado por uma elevada onda de manifestações em vários setores. Agora, em 2020, a Covid-19 ameaça milhares de empregos no mundo, em África, e em Angola não é exceção. Embora o Executivo tenha tomado medidas para acalmar o impacto da pandemia na vida das empresas, o risco de aumento de desemprego é evidente e, caso estas medidas não resultem como planeado, a situação das famílias angolanas poderá piorar. Acresce que, com medidas de ajuste orçamental recentemente anunciadas, nomeadamente a nível da redução do número de ministérios e de outras instituições públicas, pode estar na calha uma significativa onda de despedimentos. Entretanto, a quando da recente celebração do 1 de maio, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, MAPTES, alertou em comunicado que a situação carece de uma resposta firme e estruturada para manter a sustentabilidade das remunerações. No entanto, a verdade é que a economia e as empresas estão muito debilitadas. Como é que deve ser, na prática, a resposta do Estado a este iminente aumento do desemprego? Como é que será a vida dos trabalhadores nos próximos tempos e no pós-Covid-19? Como assegurar a dignidade dos trabalhadores quando há já empresas sem pagar salários e a despedir funcionários sem remunerações ou indemnizações? Nesta edição do Visão Atual, vamos olhar para a manutenção dos empregos em Angola face à Covid-19. A pandemia da Covid-19 coloca em xeque as reformas económicas que o país vinha a seguir nos últimos 2 anos, facto que condiciona um grande número de empregos em Angola. Aliás, um estudo elaborado e publicado pela União Africana aponta que cerca de 20 milhões de empregos estão em risco no continente, cujas economias deverão entrar em recessão este ano devido ao impacto da pandemia. Em reação, o Executivo angolano adotou medidas para mitigar o impacto económico e financeiro da Covid-19, a fim de garantir a sobrevivência das empresas e a manutenção dos postos de trabalho. Tanto é que, neste segundo prolongamento do estado de emergência, a atividade económica foi reaberta pela metade. Em reação, a UNTA, Confederação Sindical, alertou para um cenário de descalabro se os operadores económicos não tiverem acesso aos benefícios prometidos pelo Executivo. Entretanto, o aumento do número de casos de transmissão local faz crer que o levantamento total das restrições de segurança ainda pode ser adiado e já se vão ouvindo relatos de empresas que estão a despedir trabalhadores. Por exemplo, a queda do preço do petróleo abriu uma vaga de despedimentos no campo petrolífero de Cabinda, onde 30 operadores da área de produção foram dispensados no início de abril, sem as correspondentes indemnizações. Na província do Ambo, dezenas de empresas não pagaram os salários de abril por alegada incapacidade financeira. Situação semelhante poderão viver outras empresas caso as coisas não voltem à normalidade. O risco de aumento de desemprego é cada vez mais evidente e facto que justifica uma análise do assunto. E é exatamente para isso que estamos aqui, para fazer uma análise da atual situação do emprego em Angola. Para esta edição estarão connosco o diretor dos Recursos Humanos do MAPTES, Dr. Edson Horta, a jurista especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nijo Elela, o secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Viage, e ainda o secretário-geral da CG-SILA, Francisco Jacinto. Mais uma vez, por causa da Covid-19, temos que cumprir com as regras de confinamento social. Não vamos ter os nossos convidados cá em estúdio, mas estarão connosco via telemóvel e também por Skype. E nesta primeira ocasião vamos ter connosco o Dr. Edson Horta, que representa o MAPTES, é diretor do Departamento de Recursos Humanos, e também o secretário-geral da CG-SILA, Francisco Jacinto, a quem saúdo. Vou começar exatamente pelo Dr. Edson Horta. Muito boa noite, bem-vindo ao Visão Atual.
Boa noite e muito obrigado pelo convite. Ok. Doutor, começamos este programa, esta edição do Visão Atual, exatamente com a seguinte questão. Sabemos que os empregos são salvaguardados quando as empresas são rentáveis. A Covid-19 inibiu o rendimento das empresas e também a nossa economia. Como é que se vai efetivar na prática essa resposta firme e estruturada anunciada pelo MAPTES face à Covid-19? É importante referir que o MAPTES, enquanto Departamento do Estado... Ok. Sim, estamos a ouvi-lo. Responsável pelas políticas do domínio da formação profissional e também da administração pública, assim como do domínio da segurança social. Faz parte do Executivo angolano e, neste âmbito, foi aprovado um decreto presidencial, o decreto presidencial número 98/20, de 9 de abril, que elenca um conjunto de medidas, quer seja no domínio fiscal, quer seja no domínio da economia real, assim como também no domínio de apoio financeiro às empresas, com realce para as micro, pequenas e médias empresas, no sentido de poder garantir algum alívio financeiro às empresas para conseguir sobreviver a esta situação de crise que se vive, não só em Angola, como em todo o mundo. Ok. Portanto, Doutor Edson, sim, pegando nesta sua primeira intervenção, não nos podemos esquecer de que hoje o Conselho da República recomendou ao Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que se prorrogasse o período de estado de emergência. O que eu lhe pergunto é, até que ponto estas medidas anunciadas pelo Governo para o alívio das empresas poderão exatamente garantir um alívio, uma vez que não há ainda um fim à vista desta pandemia da Covid-19? Sim, até que ponto o que nós podemos dizer primeiro tem a ver com, podemos primeiro falar relativamente ao alargamento do prazo de liquidação do imposto. Isto vai permitir com que as empresas consigam ter, ao nível do seu caixa, recursos para superar esse período, pelo menos de abril, maio e junho. Sabemos que também elas têm uma outra medida no domínio da segurança social, que é o diferimento do pagamento das contribuições de 8% para a segurança social, que é diferido para o período de abril, maio e junho, e também no sentido de apoiar os trabalhadores, há também a transferência de cerca, ou seja, dos 3%, 3% que seria para pagar a segurança social, que vai ser então transferido para os trabalhadores, no sentido de permitir com que estes tenham recursos para conseguir sobreviver neste período de crise. Depois também aqui uma outra medida relevante no domínio do apoio financeiro às pequenas e médias empresas, que é relativamente ao Fundo de Desenvolvimento Agrário, com cerca de 15 mil milhões de kwanzas para apoiar as empresas no domínio da agropecuária. Há também uma iniciativa no domínio financeiro desenvolvida pelo BDA, com cerca de 20 mil milhões de kwanzas, no sentido também de apoiar financeiramente as empresas. Portanto, o que nós podemos fazer referência aqui é o facto de termos medidas, quer seja do ponto de vista financeiro, porque, no fundo, as empresas, a grande preocupação das empresas é ter capacidade, é ter liquidez suficiente para suprir os custos operacionais das empresas, e também as medidas de apoio às famílias, ou seja, por via de apoio às famílias com dificuldades de conseguir suprir as necessidades do dia a dia. Também identificamos uma medida que é de transferências monetárias às famílias. Ou seja, no fundo são esse conjunto de medidas que vão permitir, em primeiro lugar, apoiar as empresas para conseguir manter o emprego e a renda das famílias. Ok. Dr. Edson, peço-lhe que continue connosco. Temos na outra linha, mas em telefone, o Dr. Francisco Jacinto, que é secretário-geral da CGSILA. Dr. Francisco, muito boa noite. Bem-vindo ao Visão Atual. Ouço muito baixo. Boa noite. Muito boa noite. Saudação aos telespectadores da televisão, da ZAP.
Ok. Doutor, acredito que esteve atento ao que esteve a dizer há bocadinho o doutor Edson Horta, do MAPTES, mas a questão que lhe pergunto é a seguinte. Que tipo de garantias estas medidas a nível financeiro e a nível de apoio às famílias dão, uma vez que temos até já relatos de que há empresas, a Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, que recorreu a uma solicitação formal para que o governo ajudasse a pagar 2 meses de salários. Que tipo de garantias, afinal, essas medidas do governo dão às empresas, uma vez que, caso sejam mal implementadas, algumas empresas poderão fechar e poderá, então, aumentar o desemprego? Ok. Nós temos uma visão diferente do que tem sido dado nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Qual é a sua visão? Primeiro, Angola... Alô? Perdemos Francisco Jacinto, que é o secretário-geral da CGSILA. Daqui a pouco voltamos a tê-lo via telefone, coisas do direto acontecem. Volto então ao Dr. Edson Horta. Dr. Edson Horta, tal como dizia aqui ao Dr. Francisco Jacinto, até que ponto estas medidas poderão dar garantias às empresas, uma vez que já saiu a solicitação formal da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola solicitar ajuda do governo para pagar salários? Sim, eu penso que essas medidas poderão ter um impacto, uma vez que elas vão influenciar, em primeiro lugar, a manutenção dos postos de trabalho e também vão permitir que as empresas consigam ter um alívio. O propósito destas medidas é exatamente esta, de permitir que as empresas consigam ter ou seja, caixa suficiente para suprir os custos operacionais da sua atividade. É evidente que, como sabemos, do ponto de vista das finanças públicas, o Estado depende também da arrecadação de receita proveniente das empresas e nós entendemos que, do ponto de vista fiscal, as empresas têm este apoio no sentido do diferimento das contribuições de segurança social e também relativamente ao pagamento do imposto. O que nós entendemos é, nesta altura, do ponto de vista empresarial, as empresas precisam encontrar novas estratégias para conseguir superar este momento que se vive, não só em Angola, como no mundo inteiro, e que está a obrigar com que possamos a refletir e a ensaiar novas estratégias. Mas desculpa cortá-lo, uma vez que praticamente ninguém estava preparado para esta situação, elaborar uma nova estratégia também leva tempo. Quero com isso dizer o quê? Assume que teremos um aumento do desemprego inevitável? Penso que a questão do desemprego é uma questão que se coloca nesta altura, mas nós sabemos que o que é relevante é que as empresas olhem para as linhas de financiamentos que constam, que estão previstas no decreto presidencial número 93, que aprova as medidas de alívio à economia real, quer seja no domínio, quer seja no BDA, assim como ao nível do Fundo de Desenvolvimento Agrário, e encontrar, uma vez que as taxas de juros são bonificadas, porque estão no intervalo, estamos a falar de 3% a 9%, portanto, o que as empresas devem fazer é conseguir, ou seja, é ir aos bancos, negociar, as taxas estão aí entre 3% a 9%, para conseguir financiar os custos operacionais. Esta é a questão que nós sabemos que as empresas atuam no mercado, os bancos são instituições financeiras, eles precisam fazer cobranças de juros para também conseguir superar os seus custos operacionais. O caminho que as empresas podem e devem adotar é trabalhar com as instituições financeiras. É evidente que o Estado deu o seu apoio às empresas por via da Segurança Social e também por via da AGD.
Ok. E por via também dos outros ministérios que apoiam o setor social. Ok. Vou chamar novamente Francisco Jacinto, da CGSILA. Fazem-me sinal de que já está em linha novamente. Francisco Jacinto, mais uma vez, boa noite. Agora que está recuperada essa questão da comunicação, dizia que não concordava muito com as medidas implementadas pelo Estado. Gostávamos de ouvir a sua opinião. É claro, pois. Eu dizia que nós temos uma visão diferente, porque a manutenção do emprego na fase do Covid, nós queremos contrariar esta linha de pensamento na medida em que Angola sofre uma recessão econômica no período de 4 anos. E o encerramento das empresas não se verifica ou nem se verifica apenas neste período de Covid. Nós, neste percurso de 3, 4, 5 anos, assistimos quase mensalmente as empresas, as pequenas, médias empresas a fecharem as portas. Nós hoje temos no mercado laboral mais de 360 mil trabalhadores que foram ao desemprego e mais de 800 empresas pequenas, médias, que fecharam as portas. Portanto, o desemprego hoje no país, penso que há 2 a 3 meses, o emprego já estava a 31%. Isso segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. E não queremos acreditar neste período de Covid que está a 30, o jornalista sabe que a primeira declaração de emergência foi decretada a partir do dia 27 de março. Quer dizer que nem estamos ainda a 30 dias dessa vigência de parte desse estado de emergência. E já começamos a arranjar desculpas, já começamos a arranjar justificações sobre o despedimento, sobre o encerramento das empresas. É claro que não ignoramos essa parte dessa questão que vivemos atualmente da Covid, mas temos fundamentalmente aqui a causa principal é o problema da economia que não funciona, é a economia que está cada vez mais debilitada. E os governantes nossos, sobretudo a equipa econômica do governo, não encontram capacidade e competência de resposta para resolver essa questão que afeta o país. Ou seja, portanto, Francisco a Covid Jacinto, é mais um outro elemento que veio para, de facto, piorar e afetar os postos de desemprego. Ok, deixa-me lembrar ao Dr. Edson Horta que está à vontade para intervir quando quiser. Mas, Exatamente. Francisco Jacinto, eu gostava de questioná-lo. Então, com essa explanação que acabou de fazer, chego à conclusão de que não acredita que estas medidas para mitigar os efeitos da Covid nas empresas e nas famílias do governo resultem, então? Eu não estou numa questão de confiar, nem uma questão de deixar de confiar. Repare, meu caro amigo, repara as últimas medidas que foram tomadas na área de educação. Se o governo tem essa de fato, e nós ouvimos o anúncio de cerca de 130 e tal milhões, espero estar errado, que o governo aprovou para apoiar as empresas, que tem a finalidade de fato de impedir que as empresas despeçam os seus trabalhadores, e nós, nesse ponto de vista, estamos a encorajar o governo por ter tomado uma decisão dessa, mas do nosso ponto de vista ainda sindical, nós gostaríamos que o governo criasse um fundo permanente para apoiar as empresas. Não só esses 135 milhões, que venham ser insuficientes para de fato cobrir essa situação toda. E eu estou aqui, por exemplo, a fazer uma reflexão, e fizemos essa comparação. Por exemplo, a nível da educação, a nível dos colégios privados, do ensino privado, como é que o governo, se tem um fundo para apoiar o setor empresarial, vai mandar os encarregados, os estudantes que não consumiram esse produto e pagar as propinas? Bem, se o governo tem essa coisa de agilizar e criar de fato essas condições para nós a desemprego, era necessário enquadrar também esses colégios, esse ensino privado nessa rubrica que o Estado aprovou
nesse orçamento que o Estado aprovou para, de fato, não criar mais desemprego no país. Ok. Portanto, é isso que nós estamos a defender. Francisco Jacinto, nós voltamos já a si. Ressalvei esta questão da criação de um fundo permanente para apoiar as empresas. Daqui a pouco já falamos sobre isto. Temos mais outra convidada via Skype, é a jurista e especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nijo Elela, a quem saúdo. Muito boa noite, obrigado por estar com o Visão Atual. Muito boa noite a si e boa noite a todos os telespectadores da ZAP. Ok. Doutora Márcia, há relatos de dezenas de empresas no AMBO que não estão a pagar salários e algumas até estão a despedir trabalhadores sem remunerações e indemnizações. Isto é um cenário expectável, tendo em conta a realidade que vivemos, ou um sinal de que alguma coisa nas medidas determinadas pelo Governo estão a falhar? Eu penso que é um cenário expectável, porque as empresas estão sobrecarregadas com custos de salários sem que muitas delas tenham receitas resultantes da sua atividade. Como é de conhecimento público, a pandemia de Covid fez com que algumas empresas não pudessem prestar a sua atividade, excluindo aquelas que tinham a obrigação de prestar. Isto seguramente vai implicar a não obtenção de receitas e se o custo do salário permanece, obviamente que haverá aqui... Eu estou a sentir uma interferência na comunicação, não sei se me consegue ouvir. Estamos a ouvi-la perfeitamente. Muito bem. E então estava a dizer que se as empresas não têm receita, ou uma boa parte das empresas não têm receitas que resultariam da sua atividade e mantêm os custos de salários, o que se pode esperar é que a certa altura as empresas se tornem insustentáveis e consequentemente elas dispensem trabalhadores, despeçam trabalhadores. Nós temos uma disposição legal no Decreto Presidencial 120, que prorrogou o estado de emergência, que vem estabelecer a proibição de cessação das relações laborais durante o período de emergência, mas é importante referir que esta proibição é em relação à ausência do trabalhador no local de trabalho. Nada exclui que a empresa, estando numa situação de insustentabilidade, de inviabilidade, lance mão ao despedimento por causa objetiva. É legal, portanto, durante o período de emergência, é possível que as empresas, diríamos que não sejam sustentáveis, possam despedir trabalhadores por esta razão. Agora, a questão seguinte é se as indemnizações não são devidas. Nos termos da lei, há sim direito a indemnizações, mas a estabilidade do emprego fica prejudicada porque, efetivamente, a empresa, se não pode subsistir, não pode pagar salários e, consequentemente, não pode diríamos, dar estabilidade no emprego. Ok, mas tocando exatamente neste ponto, daqui a pouco vamos ouvir também Manuel Viage, que é secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, mas, doutora Márcia, tocando neste ponto, vemos aqui que o trabalhador é exatamente o elo mais fraco neste problema todo. E desde 2015 que se aprovou a Lei Geral de Trabalho, que se defende esta questão de que a lei veio exatamente tornar o trabalhador mais vulnerável. Tendo em conta os efeitos da Covid-19, será a altura ideal para se começar a pensar ou a proceder com a alteração da nova Lei Geral de Trabalho? Creio que não existem condições objetivas para se começar o processo de revisão da Lei Geral do Trabalho. O que nós temos agora são diplomas que vêm a crescer regimes específicos à relação de trabalho. E aqui os decretos presidenciais que assinalam o sentido da regulamentação no âmbito da relação de trabalho. Tivemos também um decreto executivo do MAPTES que assinala ou impõe a exigência do pagamento de salário e temos, tanto, um quadro que é
adequado ao estado em que vivemos, não é? Ao estado de emergência e que impõe um quadro legislativo, diríamos, específico, adequado às circunstâncias. É verdade que no plano do direito comparado, se nós quisermos fazer essa referência, no plano das soluções que estão a ser dadas noutros ordenamentos jurídicos, noutros países, costuma ser a intervenção do Estado por via da segurança social, fazendo com que o Estado participe no pagamento de salários, de tal forma que desonere as entidades empregadoras ou alivie as entidades empregadoras deste custo que é pagar salários por trabalhadores que não estão a prestar a atividade. No nosso caso, foi-se pelas medidas de alívio económico que estive atentamente a acompanhar, que efetivamente elas não constituem uma isenção do pagamento, é uma protelação do pagamento para um outro momento, o que significa que a empresa a médio prazo tem o mesmo custo. Portanto, não se trata de uma isenção do pagamento da parte da entidade empregadora à segurança social. Fala-se se quisermos, de um protelamento para um outro momento, o que significa que aquilo que é devido vai ser sempre pago, vai ser um custo para a empresa. Ora, aqui eu gostaria de referir que há um estudo muito interessante do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica que faz sugestões muito concretas e que sugere o alargamento destes prazos para que as empresas não fiquem sufocadas. Agora, o cenário de desemprego parece ser inevitável num contexto como o que nós estamos a viver. Exatamente. Eu volto já a si, doutora Márcia, que em programas em direto temos que cumprir o tempo é quem manda. Chegou a altura de fazermos um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos ter aqui também connosco Manuel Viage, que é secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Bem-vindo de volta a esta edição do Visão Atual, que hoje tem como tema a manutenção dos empregos em Angola face à Covid-19. São nossos convidados o diretor dos recursos humanos do MAPTES, Edson Horta, a jurista e especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nígio Elela, o secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Viage, e também o secretário-geral da CGSILA, Francisco Jacinto. Na primeira parte, já estivemos a falar sobre a necessidade das empresas começarem a buscar estratégias junto da banca. Falou-se também da criação de um fundo permanente para apoiar as empresas e também começamos a tocar na questão de algumas empresas que inevitavelmente estão a despedir funcionários, umas sem pagar até as remunerações. Nesta segunda parte vamos abrir com quem não falou na primeira parte, que é exatamente o secretário-geral da UNTA, a Confederação Sindical, Manuel Viage. Boa noite. Ainda não temos Manuel Viage, ainda não está em sintonia, mas temos ainda a doutora Márcia Nígio Elela. Mas enquanto se vencem estes problemas de comunicação, vamos olhar para um depoimento de uma jovem que perdeu o emprego durante esta fase da Covid-19. Todos os prestadores de serviço lá da empresa, todos nesse momento estão afastados porque eles não têm como pagarem os salários. Agora também nós estamos preocupados. Como é que nós vamos fazer depois dessa situação terminar? Será que vão voltar a nos contactar? Será? Como é que as coisas vão estar? Estamos preocupados com isso. Nessa altura até, se eles dissessem que garantem o emprego e, na verdade, meterem em casa à espera, aí era outra coisa. Agora, dizerem, não, vamos rescindir o contrato por causa do coronavírus, isso mesmo já é que é muito triste. Estão então superadas as nossas dificuldades de comunicação e acompanhávamos o depoimento de uma jovem que foi despedida
alegadamente por incapacidade financeira da empresa. Doutora Márcia Nojoelela, que comentários se obedecem a este depoimento que acabamos de ouvir? Uma jovem que era prestadora de serviço e foi despedida, obviamente, pelas dificuldades que a empresa sente por causa da Covid-19. Do ponto de vista legal, essa atuação pode ocorrer, essa atuação da empresa. É o que nós estávamos a dizer, não há proibição de despedimento por justa causa objetiva. O que é a justa causa objetiva? A falência da empresa, dificuldades estruturais de manutenção dos postos de trabalho. Nessas situações, a lei estabelece que é legal que se despeçam os trabalhadores. O que deverá ocorrer, sim, é a indemnização nos termos do que está estabelecido. Ou seja, não é impossível que isto ocorra, não é ilegal que isto ocorra, não é ilegal que isto ocorra. Ou seja, por isso nós estávamos a dizer que é importante que as empresas se tornem sustentáveis para que os empregos sejam, diríamos, uma realidade. Se as empresas não forem sustentáveis, se as empresas, diríamos, não tiverem condições de continuar a sua atividade, claramente que os postos de trabalho é impossível a manutenção dos postos de trabalho. Ok. Obrigado, doutora Márcia Nojoelela. Daqui a pouco voltamos a si. Vamos agora ouvir também Manuel Viajo, que está aí à espera. Doutora Manuel Viajo, boa noite. Bem-vindo ao Visão Atual. Sei que a UNTA, a Confederação Sindical, tem estado a defender a manutenção dos postos de trabalho por via de algumas concessões a serem feitas aos trabalhadores. Como é que isto iria funcionar do ponto de vista prático? Muito boa noite, telespectadores de Visão Atual. Muito boa noite, colegas do painel. Nós agradecemos a oportunidade, o convite e a oportunidade que nos é dada de podermos tomar parte deste programa e tecermos algumas considerações à volta do tema que está a ser debatido. Efetivamente, a UNTA, como organização sindical, tem estado acompanhando toda a movimentação à volta do funcionamento das nossas atividades, da atividade empresarial, de uma maneira geral, do funcionamento da nossa economia. E a realidade que temos constatado é de que, de facto, em função da recessão económica, em função de uma gestão que parece-nos também não ser a melhor da própria economia e do funcionamento das empresas, temos estado a assistir que muito dessas empresas têm estado a falecer, portanto, e por via disso, trabalhadores têm estado a perder, portanto, os seus empregos. A UNTA defende a manutenção das empresas, dos empregos já existentes, com base naquilo que nós consideramos poder ser o diálogo social. A UNTA olha para as empresas e considera que elas, portanto, são uma árvore que dá frutos, dá sombra, absorve o dióxido de carbono, portanto, espalha oxigênio e, portanto, é um ente muito importante no funcionamento da economia. Portanto, sem empresas não há emprego. Por isso é que nós advogamos sempre uma política de que trabalhadores e empregadores devem estar em diálogo permanente e esse diálogo deve se traduzir, portanto, em negociações. Mas este diálogo tem acontecido? Raras vezes. E porquê? Por isso é que nós advogamos que a cultura do diálogo tem que se estabelecer para que todas as partes, todos os entes que intervenham no funcionamento de uma empresa se possam rever nos problemas que essa empresa enfrenta. Ok. Manuel Viajo... Se a empresa tem problemas, portanto, de acomodar os seus custos operacionais, se esse problema for vivido pelos trabalhadores, certamente os trabalhadores compreenderão que a manutenção do seu posto de trabalho pode fazer com alguma concessão que se possa fazer com relação àquilo que são direitos
E isso só é possível, portanto, mediante diálogo social, mediante negociação. Ok. Vou aproveitar esta deixa de Manuel Viage, que falou aqui da falta de diálogo entre os empregadores e também os trabalhadores. E volto a si, doutora Márcia Nijoelela. Sabe-se que o país está na iminência de aprovar na especialidade a lei da requisição civil, que tem dividido não só as opiniões a nível da Assembleia Nacional, mas também que já recebeu repúdio dos próprios sindicalistas. Por que é que há esta divisão de ideias, uma vez que se sabe que a lei da requisição civil vem exatamente garantir que os serviços essenciais públicos se mantenham? Muito sinceramente, não tenho condições de responder porque que há repúdio por parte dos sindicatos. Seguramente os representantes dos sindicatos terão, diríamos, mais autoridade para responder à questão os sindicalistas. Sim, os sindicalistas defendem que esta lei vem exatamente asfixiar o direito à greve. Não, a questão é isso que eu estava a dizer, sobre os motivos, sobre os fundamentos que se alegam, as partes que, diríamos que argumentam, terão melhor condição de dizer. Mas o que nós podemos dizer é que isto não é uma prática apenas do nosso país, e em situações que se impõem, como situações em que se precisa de mão de obra para garantir os serviços mínimos, é legal que isto aconteça. Em relação à greve, nós sabemos que a greve é um direito dos trabalhadores, é um direito fundamental dos trabalhadores, mas é um direito que, neste contexto do período de emergência, é um direito que foi suspenso. Aliás, assim vem expressamente estabelecido nos decretos presidenciais que se pronunciaram sobre a prorrogação do período, ou se quisermos, do estado de emergência. Portanto, não há greve, num período de estado de emergência não deve haver greve, porque a greve é um direito que fica suspenso, fica limitado por força do período de emergência. Ok, vamos... Em relação à requisição, isto é legal na medida em que o Estado precise de garantir os serviços mínimos, desde que não disponha dos recursos humanos suficientes para o efeito. Ok. Vamos então ouvir de um sindicalista. Francisco Jacinto está de volta à antena. Francisco Jacinto, sei que também é uma das pessoas que se opõe à aprovação da lei da requisição civil. Porquê? Uma vez temos aí a jurista a dizer que durante o estado de emergência a greve está suspensa, por que então que os sindicalistas opõem-se à lei da requisição civil? Bem, nós temos a nossa percepção, e nós recebemos, não por via formal, por via oficial, até porque deste lado o governo não lhe ficou bem na fotografia. É um documento que devia ser entregue antes aos seus parceiros, discutir com os seus parceiros e receber contribuições dos seus parceiros, como tem sido nos anos anteriores. Mas, infelizmente, só nos demos conta quando o documento estava a ser já discutido na generalidade. Na Assembleia Nacional. Uhum. Sobre a lei da requisição. Mas, senhor jornalista, deixa-me só fazer aqui uma referência. Antes da requisição da lei da requisição civil, nós ainda temos aqui como causa fundamental, que é o nosso tema, a manutenção dos empregos face à Covid-19. A manutenção do emprego. Ora, reparo naquilo que a doutora Márcia esteve a dizer. A doutora Márcia esteve a dizer a facilidade que a nossa legislação laboral, nomeadamente a nossa Lei Geral do Trabalho, portanto, atribui os poderes ao empregador para despedir com facilidade. Porque nós, se verificamos e estarmos atentos, este desemprego, aquela senhora que falou há pouco, e os outros empregos estão ameaçados, não tem como causa fundamental a Covid. Nós não estamos aqui, como já disse, a menosprezar os efeitos da Covid, mas
sobretudo, a facilidade da Lei Geral do Trabalho que tem no despedimento do trabalhador. Esta é uma parte que o sindicato tem discutido ao longo dos anos e, aliás, deixa-me aqui dizer que nós estamos a preparar um documento conjunto com todas as centrais sindicais, com o auxílio da OIT, que brevemente faremos chegar ao chefe do Executivo, titular do Poder Executivo, que tem como finalidade levar essa lei à Assembleia Nacional para expurgar algumas normas que são inconstitucionais e aquelas que, de fato, que não estão em conformidade com as convenções internacionais da OIT. Sim, mas acabou de fazer aqui uma crítica à lei. Acabou de fazer uma crítica à lei e já deu a entender que a lei torna o trabalhador vulnerável. Mas, obviamente, tendo a única forma que o trabalhador tem de reivindicar é com direito à greve. No estado de emergência não há greve e vocês, sindicalistas, já se mostraram contrários a esta lei da requisição. É isso que queremos saber. O porquê? Qual é a base que os sindicalistas têm para não aceitar a lei da requisição civil? Bem, primeiro aspecto é que nós, como parceiros, não fomos respeitados, não fomos valorizados, devíamos ser consultados, porque há instrumento jurídico que estabelecem que as medidas legislativas, toda medida legislativa, que visam ao emprego, que visam o salário, que visam, digamos, os horários do trabalho, etc., têm que merecer um parecer obrigatório dos parceiros, nesse caso, os sindicatos. E, nesse ponto de vista, nós, os sindicatos, não fomos consultados. Segundo aspecto, é preciso recordar aos senhores jornalistas e telespectadores que, no final do ano 2019, o governo apresentou aos seus parceiros propostas de revisão da lei sindical e da lei da greve. E quem ficou atento e fez a leitura minuciosa daquelas propostas de revisão, chegou à conclusão que o governo tem como intenção extinguir a atividade sindical ou restringir mais a atividade sindical e extinguir o exercício do direito da greve. E isto foi a causa que nos levou a fazer um documento formal, a apresentar ao chefe do Estado que os sindicatos não estavam disponíveis para discutir essas propostas de lei, senão o governo não nos apresentar uma ou outra proposta viável para discutir. Ora, o governo, vendo que os sindicatos não querem discutir essa proposta, elaborou subtilmente e secretamente essa lei da requisição civil, a proposta da lei da requisição civil, remeteu à Assembleia Nacional para a sua... Só tomamos conta, de fato, já a ser discutida na Assembleia Nacional. Okay. Então, nós depois tivemos que reagir, porque depois que recebemos o documento, lendo o documento, estava a pôr em causa também uma atividade sindical. Por isso é que nós endereçamos um documento à comissão respectiva da Assembleia Nacional. Estou a falar das 3 centrais sindicais angolanas. Apresentamos um documento à Assembleia Nacional, mostramos o nosso ponto de vista em conjuntamente com todos os sindicatos que estão filiados, tanto na CICILA, na UNTA e na Força. Então, fizemos um documento, formalmente apresentamos, mostrando o nosso ponto de desacordo em determinadas normas daquela lei. Não estamos contra a lei, estamos contra determinadas normas que contém a lei, que são prejudiciais ao exercício da atividade sindical. Por exemplo, eu vou dar para os telespectadores muito. Como é que se realiza um serviço mínimo na educação? E esta lei da requisição civil estabelece serviço mínimo na educação. Então o professor vai fazer um serviço mínimo, tem que dar aulas. Se está a dar aulas, já não é serviço mínimo, é um serviço integral. Quer dizer, há aí algumas normas dessa requisição civil que nós estamos em desacordo com ela. Não está colocada na discussão, sei que ainda nem se trata para a sua discussão na especialidade. E nós, os sindicatos, estamos atentos às centrais sindicais, à CICILA, que as outras nessa questão, para de fato vermos o que é que vai acontecer.
Estamos a sentir algumas dificuldades na comunicação com Francisco Jacinto, da CGSILA, mas o essencial ficou. Ainda bem que temos connosco o Dr. Edson Horta, que representa aqui o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Dr. Edson, de tudo o que se ouviu aqui, ressalvo esta questão dos sindicatos reclamarem de que não foram consultados relativamente à preparação da lei de requisição civil. Porquê é que isto acontece? Porquê é que os sindicatos que defendem os trabalhadores, que já se dizem muito vulneráveis, não são chamados quando se está a preparar políticas do emprego e políticas que têm a ver com a empregabilidade? Não, os sindicatos são chamados, são parceiros sociais do Ministério. As propostas e as medidas legais com impacto na vida dos trabalhadores contam com a participação dos sindicatos. Mas ouvimos agora Francisco Jacinto da CGSILA dizer que não foram chamados e que surpreenderam-se que a lei da requisição civil até já estava no Parlamento na discussão na Generalidade. Não, aquilo que nós sabemos e o conhecimento que nós temos na qualidade de funcionário do MAPTES, os sindicatos são parceiros sociais e que fazem parte nos grupos de trabalho normalmente. Quando se apresenta uma proposta, uma medida legislativa com impacto na vida dos trabalhadores, há sempre um parecer, há um encontro com os grupos de trabalho, quer seja ao nível da gabinete jurídico, quer seja ao nível dos grupos técnicos, no sentido de colher e garantir as contribuições dos parceiros sociais. Primeiro, até porque nós somos membros da OIT e temos essa obrigação de ouvir os parceiros sociais. Será que ainda temos... Desculpe interrompê-lo. Será que ainda temos Francisco Jacinto em linha? Francisco Jacinto. O que dizer dessas palavras do Dr. Edson Horta? Foram consultados ou não? Não temos Francisco Jacinto. Dr. Edson, continue com o seu raciocínio, se faz favor. Queria fazer referência relativamente a alguns pontos, relativamente à questão que foi abordada pela professora, relativamente à contribuição, ou seja, o caso de Portugal, quanto à intervenção na questão inerente ao Covid, relativamente aos trabalhadores. Como sabemos, a taxa contributiva de Portugal é superior à nossa. A nossa taxa contributiva é de 11%, Portugal é 23%. Segundo, também, há um outro aspecto importante: Portugal está na União Europeia, tem apoio do Banco Europeu, há um fundo de financiamento da própria União Europeia para que os Estados consigam suprir os problemas inerentes ao desemprego resultante da crise que se vive. E depois também queria fazer referência relativamente à questão da Lei Geral do Trabalho. Há um aspecto que é relevante, que a questão do desemprego está associada à questão da produtividade das empresas. É uma questão que nós temos que ter em consideração, ou seja, na verdade, o fator de manutenção do emprego é a produtividade e a competitividade das empresas. Ou seja, o que nós temos que refletir aqui é como nós podemos aumentar a competitividade e a produtividade das empresas. Já disse no início que estamos a um esforço que foi feito, que está a ser feito. Sabemos que as empresas e a sociedade querem muito mais relativamente ao Estado, mas é aquilo que, de facto, os órgãos do Estado podem fazer neste contexto. E como nós sabemos, não é só as empresas que estão a viver dificuldades, mas também o próprio Estado. E isto nos remete para o aspecto relativamente à questão que fez referência da funcionária que foi despedida, não é? Esta funcionária pode fazer a reclamação junto à Inspeção Geral do Trabalho. Mesmo a questão da suspensão obedece a procedimentos. Nós encontramos esse procedimento no artigo 194 da Lei Geral do Trabalho, ou seja, é importante que se perceba se também, do lado das empresas, não há uma espécie de um aproveitamento face ao contexto, porque é importante que haja uma justificação, não só fazer referência que está sem liquidez, mas que por via dos instrumentos de gestão das empresas seja possível identificar que, de facto, a empresa tem dificuldade, ou seja, deve existir uma prova. Edson, peço desculpas por interrompê-lo. Fazem-me sinal que já temos de volta Francisco Jacinto.
problemas aqui na comunicação. Francisco Jacinto, tivemos aqui há bocadinho o Dr. Edson Horta a afirmar que os sindicatos são parceiros sociais e que foram realmente contactados. Eu não saudei o meu querido amigo, nosso o diretor de Recursos Humanos, mas nós, ser muito sérios, não temos problemas com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Seguridade Social, porque todas as comissões que funcionam nesse Ministério, participamos em todas, somos consultados quando o Ministério pretender, mas também o doutor reconhece que esta lei da requisição civil não passou pela Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, não foi elaborada essa proposta, nem sequer tem sido ele o coordenador dessa lei. Por isso, o Ministério da Administração não nos chamou para esta situação, porque sabia que esta lei não foi produzida no Ministério. Deixa-me aqui dizer que nós temos um órgão superior de consulta, de diálogo social, e o meu colega, o secretário, vai fazer referência a isso, que é o Conselho Nacional de Concertação Social, onde o governo e os seus parceiros, nomeadamente os sindicatos e as entidades empregadoras, discutem todas as políticas sociais, económicas, as produtivas, etc. Passam por lá. Só quero recordar que nesses últimos 3 anos, desde o ano 2017, este Conselho só reuniu uma vez. E nos termos do seu regulamento, este Conselho tem que reunir 2 vezes por ano. E estou aqui a repetir, desde o ano 2017, esse Conselho só reuniu uma vez. E este documento tinha que ser, de fato, discutido, tinha que ser discutido nesse Conselho. Porquê é que até agora só há uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Social? De concertação social, não de segurança social. Concertação social, obrigado. Cujo o coordenador é Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da República. Pois. Em representação do Estado, o que tem a dizer, Dr. Edson? Eu penso que, pronto, eu tenho a dizer que, pronto, a abordagem que nós fizemos é no sentido de que, de facto, esta é a apreciação que nós temos, é que há uma aproximação e um trabalho conjunto com os sindicatos, no sentido de ouvir a sua opinião. Eu penso que, relativamente a este ponto, eu acredito que de facto houve um trabalho conjunto, não é? Um trabalho conjunto, acredito que houve um trabalho conjunto. Portanto, a nossa questão aqui central é no sentido de encontrar estratégias e caminhos para garantir uma travessia segura relativamente à questão do emprego, não é? Para todos os trabalhadores e especialmente para os empresários. Quanto à questão desta aproximação, desta colaboração... 30 segundos, estamos mesmo já pressionados pelo tempo. Entre os parceiros, e como nós ouvimos, o nosso parceiro social fez referência que é um trabalho estreito entre o Ministério e os parceiros sociais. O que nós dizemos aqui, e em termos, nós dizemos aqui é que as empresas têm que continuar a trabalhar com as questões financeiras, com o Estado também, no sentido de conseguir manter o emprego e a renda dos trabalhadores. Ok. Obrigado, Dr. Edson Horta. Obrigado também aos nossos outros convidados que estiveram connosco ao longo desta edição. Francisco Jacinto, da CGSILA, Manuel Viage, da UNTA, Confederação Sindical, e também a jurista especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nijoelela. Ficam aqui então as notas de que as empresas precisam encontrar estratégias junto da banca para se tornarem sustentáveis e também a necessidade da criação de um fundo permanente para apoiar as empresas. Obviamente, se não houver emprego, não há desenvolvimento. Esta é a nossa contribuição ao longo desta edição do Visão Atual, que fica por aqui. Voltamos a estar consigo na próxima semana. Não se esqueça, fique em casa, por si, por nós, por Angola. Boa noite.